E aqui comigo a doutora Dandara Constantino, que é uma especialista em fisioterapia pélvica. Gente, é um assunto muito interessante, é um mercado que cresce cada vez mais e ela já empreende já há um bom tempo nisso. E que legal, sabe, Dandara? Bom, seja bem-vinda aqui, Olá. fiquei tão empolgada. Tudo bem? Muito Tudo obrigada. Pessoal, bem-vindos também ao nosso bate-papo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço você aqui com a gente. E é porque é um assunto muito legal, certo? Que é uma área diferente, claro, é um assunto, é um tema, na verdade, que sempre existiu. Sim. Só que agora está vindo à tona, né? Vindo em vogue. Que bom que está sendo mais aberto. Sim, ainda bem. Ainda bem. Que é sobre a tua área de fisioterapia pélvica, tá? Só que, exatamente, eu gostaria de saber, assim, você empreende já há quanto tempo nessa área e depois explicar o que é fisioterapia pélvica? Sim, eu vou contar um pouquinho da trajetória Tá. para chegar até a pélvica. Ó, agora em julho, 11 anos de formada. Então, Bastante. já faz um tempinho nessa trajetória. E durante esse período, a minha área de atuação ela foi mudando. Porque a gente sai da faculdade muito cru, né? Então, você tem que lidar com as adversidades sem ter noção nenhuma. Principalmente de empreender, que é o primeiro desafio. Sim. Então, eu tive muita sorte, né, de encontrar vários lugares, né, que proporcionaram esse aprendizado. Então, eu já saí da faculdade estagiando, eu já saí formada, então eu já tive oportunidade em vários locais. Então, isso foi me abrindo um leque muito grande. Eu comecei dentro da área postural, ortopédica, e aí dentro da própria ortopedia, da postura, eu fui vendo a necessidade, né, do paciente de outras queixas. E eu não conseguia sanar isso dentro do tempo de tratamento previsto. E aí eu comecei a falar, peraí, tem coisa errada. Tudo que eu estudei, de certa forma, Sim. tá faltando, né? Então, vamos buscar outras coisas. E aí, dentro disso, essas áreas, elas vão se interligando, né? As maiores queixas eram dentro da área postural, então, quadril e coluna lombar. E todos os pacientes referiam praticamente os mesmos sintomas. E o principal era a perda de xixi involuntária. Sim. Então, eu falei, peraí, tem alguma coisa. Então, nessa condução neurológica, tem uma coisa um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada nisso. Foi quando eu comecei a me interessar pela área. E aí, dentro disso, abri um outro leque junto. Porque se eu vou estudar toda essa área pélvica, eu vou ter que estudar a área abdominal também. E aí, eu comecei, para atender, né, esses pacientes, a me especializar também em cirurgias abdominais. Então, pós-operatório e pré também, de cirurgias para reparadoras ou plásticas também. Abdominoplastia, por exemplo, lipo, são pacientes que procuram, com certeza, fisioterapia pélvica. Legal. Porque vai ter uma disfunção. Sim. E aí, dentro disso, foi acontecendo, né, dos pacientes terem uma demanda cada vez maior no consultório, migrei para pélvica de vez. Isso vai fazer 5 anos, mais ou menos. Né? Então, essa demanda ela foi crescente. Então, eu fui me apaixonando pela pélvica. Embora, quando eu fazia a faculdade, eu já falava sobre a fisioterapia pélvica, ainda falava brincando, vou ser sexóloga um dia. Esse povo precisa aprender a conversar sobre isso. E como é bom, porque existe ainda, claro, um tabu velado, Sim. que hoje só as discussões estão mais abertas, esse lugar Sim. de fala é importante. Sim, Mas com ainda é um certeza. assunto que é um pouco de tabu, trabalhar a sexologia. Sim. Mas isso é uma coisa que a gente já vê na sociedade e tal, errado, falar sobre isso. E você já, desde a faculdade, já pensou em trabalhar. E hoje está um campo aberto para você. Com certeza. E como é que tá, por exemplo, começar a empreender nisso? A gente agora entra bem na área do empreendedorismo. Sim. Né? Foi um Como é que- desafio. Pois é, como é que foi para você? Porque empreender é aquilo que a gente estava conversando com os convidados vinham aqui. Não é apenas abrir um CNPJ. Não. Certo? Sair de Esse é o pessoa menor física. dos problemas. Nossos problemas. Sair de pessoa física para CNPJ é uma diferença. É um grande passo. Um grande passo. E como é que foi esse desafio para você? A primeiro momento foi bem complicado. Não apenas por virar, né, uma pessoa jurídica, mas pelo desafio que é montar um consultório qualificado para esse tipo de atendimento, sendo que até então a gente não tinha orientação nenhuma. Quando eu comecei a graduação em 2008, a informação era zero. Eu lembro que na época tinha marketing e empreendedorismo, mas eu tive uma grade de 20 horas. O que é 20 horas? Nada. Nada. Porque é isso, só abrindo um parênteses, tá? Sim. Pra gente não... para não pegar esse gancho, uma coisa que a aula de empreendedorismo, esse conteúdo, deveria ter desde o ensino fundamental. Sempre. Desde sempre. Nos Estados Unidos, eles têm isso desde o ensino fundamental. Não, Sim.
infantil. Não, mas é infantil, né? Bem pequenininho. Bem que eles pequenininho. começam. Então, claro, já cresce com aquele mindset empreendedor. Que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. A gente tem que... Nem na faculdade a gente Com tem certeza. isso hoje. Aí tem que buscar fora, com curso, com especializações. E isso faz falta. Muito. Não é verdade? Dentro disso. Daí tem que buscar... Fecha parênteses, que é importante falar E aí sobre tem isso. que buscar fora desesperadamente para aprender a se virar. Sim. Né? Então, eu já saí com essa ideia. Eu sempre gostei muito de ler também. Né? Eu não sou muito boa de gravar os nomes do que eu leio, mas eu gosto muito de ler. Então, desde a faculdade, eu já lia muito sobre o que fazer. Eu achava um absurdo a gente sair da faculdade, ter que trabalhar para alguém, né? Sendo que a gente vai trabalhar nos moldes dessa pessoa que não se atualiza. Então, você está desenvolvendo um trabalho ruim para o seu paciente, ruim para o seu nome. Sim. Eu achava um absurdo isso. Sim. Eu falava, não é possível que eu vou viver uma vida medíocre dessa. Eu achava um absurdo. E aí, quando eu dei esse passo, né, eu tive, como eu falei, essas oportunidades, o que favoreceu muito, então eu aprendi muito. Porque eu saí de estagiária para fisioterapeuta da equipe, para supervisão dos estagiários. Nessa época, uma amiga comprou essa clínica, né, que eu trabalhava. Então, eu ajudava bastante, ela geria algumas coisas, o que me ajudou demais. Então, meu primeiro passo não foi virar uma empresa. Eu aprendi primeiro, fui lá aprender um pouquinho mais, ver como é que desenvolvia. Aí, eu aprendi muito de faturamento de convênio. Então, eu tive que me virar para aprender também. E aí, anos mais tarde, resolvi fazer essa loucura, porque eu falo que é uma loucura, abrir um consultório. Eu já atendia, fazia o atendimento particular, então eu tinha aberto antes, mas era em parceria. E aí, eu resolvi fazer com uma clínica uma parceria e abrir um consultório para atender convênio, gente. Nossa, você foi a loucura. Sim, mas legal porque você tinha que começar de alguma forma. Sim, não, eu não me arrependo nada. Eu enlouqueci, assim, durante 1 ano e pouco. Tudo bem, deu pra mim, fui embora, catei minhas coisas e fui embora. Mas aquilo foi a melhor e a pior experiência da vida. Então, se alguém falar pra mim, eu vou abrir, não faz isso. Não faça isso. Porque você vai fazer o caminho oposto de tentar aprender pelo mais difícil. E eu sou a pessoa que bota a cara a tapa. Vamos fazer? Vamos fazer. Vou fazer até o negócio dar certo. Então, eu vou dar um jeito dele dar certo. Então, foi muito bom pela experiência. Aprendi de faturamento, recepção, administração, de tudo um pouco. Aí, eu falei, bom, chega, né? Por conta desse ambiente que eu tava, que ele já não tava mais saudável para mim. Né? Eu já tava me sentindo doente atendendo os pacientes. Sim. Né? E chegou um momento em que eu tava desgastada demais. Então, isso não era legal, mas nem para mim, para a saúde física e mental, nem para os pacientes. Aí, eu falei, chega, deu. E aí, começamos o momento, né, da mudança. Nesse momento, para empreender, eu falei, chega, fechei tudo, peguei minhas coisas, fui embora. Enfiei no carro, na época eu tinha um carro menor, eu não sei como é que entrou as coisas tudo dentro do carro, mas eu peguei minhas coisas e fui embora. Falei, deu. Veio a pandemia. Aí, as coisas mudaram um pouco de cenário. Porque eu falei, chega, eu nunca tirei férias. Isso aconteceu, eu lembro, 6 de dezembro, antes da pandemia. Falei, vou pegar um mês e meio de férias. De fato, peguei. Aí começou em fevereiro a aparecer as oportunidades. Porém, em fevereiro também apareceu o Covid. Sim. Então, eu tive que mudar meu negócio de novo. Tudo que eu pensava em abrir novamente o consultório... Teve que redirecionar. E como é que foi? Nossa, foi um desafio e tanto. Sim, porque Foi um desafio e o tanto. teu trabalho ele é muito presencial. Sim. E como é que foi? Tu conseguiu atender online? Sim. Como é que você Eu não conseguiu parei desenvolver um isso? dia na pandemia de trabalhar. Graças a Deus. Um dia. Também não. Foi um desafio, né? E até então era uma novidade, porque embora eu já estivesse fazendo monitoramento de alguns pacientes, é totalmente diferente de eu fazer uma avaliação e um tratamento. É outra coisa, não tem nem comparação. E aí eu tive que aprender a direcionar, então, verbalizar isso melhor para o paciente, para que ele me ajudasse na avaliação à distância. E o que foi muito bom, que eu aprendi a ter um comando de voz muito mais eficiente em algumas coisas que não eram tão boas. Então, eu aprendi a melhorar e eu ganhei o Brasil. Comecei a atender até no Nordeste. Exato. Então, foi muito Muito bom. A oportunidade, assim, de mudar o negócio foi fantástica. Agora, esse ano, vamos pro presencial de novo. Precisa ser de novo. Aí já é um outro desafio de conseguir realmente direcionar o teu público. Sim. E como é que você fez? Assim, como é que conseguiu escalar, por exemplo, ficar conhecida no Nordeste? Tu trabalhou um planejamento, teu marketing. Como é que você fez isso? Foi uma loucura. Foi feita de várias loucuras. Eu comecei, sem saber direito, a mexer no Facebook. Lá, falei, acho que vou aprender esse negócio. Tô com tempo livre de alguma forma, né? Porque mudou minha agenda, eu tava em casa. Falei, vou começar a aprender. Comecei nos anúncios, assim, né? Despretensiosamente, né?
Comecei a fazer uns anúnciozinhos. Começou a aparecer com demanda. Eu falei, gente, não é que eu fiz esse negócio certo, sem saber o que estava fazendo. Sim. E aí fui fazendo, porque eu já tinha feito alguns cursos que apareceram na internet, né? Então, eu tinha um pouquinho de conhecimento, mas é isso aqui, perto do mundo que as pessoas têm. Era nada. E deu muita sorte, né? De começar a ter essa captação. Um indicou para o outro, que indicou para o outro, acabou virando uma bola de neve, isso. Então, nessa questão do marketing foi sorte, mas esse ano eu vou ter uma pessoa de fato para me ajudar de novo, porque não dá. A gente começa a ter, escalar um negócio, né, de outra forma, e aí não tem como você dar conta de tudo. Sim. É impossível isso. Que é isso que, claro, falando com outros convidados que vêm aqui, especialistas nessa questão do empreendedorismo. A questão é, se a gente abre o CNPJ, nem você falou, foi colocando, foi arriscando e deu um boom. Mas agora, como é que... A questão não é só lançar, a questão realmente é manter isso. Manter. E sem o planejamento, realmente entender, né, qual o teu cliente, qual o teu público-alvo, qual é a tua persona, e trabalhar dentro de uma estratégia é importante. Não, com certeza. Né, de conseguir, até a gente fala aquela questão da comunicação, de conseguir comunicar isso efetivamente, assim. Pra você, por isso que é importante, que o empreendedor ele começa sozinho, aí ele vai expandindo, aí ele tem que entender, ou ele entender, tá, agora... Essa necessidade. Eu preciso ter pessoas qualificadas para conseguir lidar com isso. E para você é tudo bem em relação a isso, assim? De escalar o negócio. De escalar o negócio, isso. Para outras pessoas, tudo bem, gente, eu não quero ficar louca sozinha, não. Você quer compartilhar loucura com os outros Lógico. Eu sempre falo que eu acho que o meu grande objetivo... Eu falava quando eu era pequena que eu queria ter um hospital. Ou quem sabe tu tem uma clínica grande. Então, eu trabalhei em outros hospitais, né? Como oportunidade de trabalho também. Tive algumas parcerias muito boas, que me deram também esse norte, né? Mas foi lógico, uma loucura. Obviamente, não vou falar para as pessoas fazerem isso, óbvio, né? Vamos começar organizado. Mas, nesse momento, é muito importante a ajuda. E, para mim, eu não vejo esse problema de demandar. Não vejo problema algum. Não, tem que fazer tal coisa. Ok, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente estrutura? Pra você. Não tenho esse problema, não tenho esse apego. Tanto que o objetivo, até quando eu pensava no hospital hoje, até ampliando para uma clínica, não é com que as pessoas fiquem atrás de mim, mas é que as pessoas tenham a mesma qualidade que eu dou para os meus pacientes. Sim. Então, eu quero profissionais tão qualificados quanto. Sim. Então, esse é o intuito. Então, a ideia é lógico, né? É demandar isso para outras pessoas, né? Para que cada um seja capacitado e atenda da melhor forma. E eu quero o meu negócio ele viajando por aí, né? Então, eu quero viajar com o meu negócio, né? Então, o intuito é esse, né? Dividir para que a gente some cada vez mais, né? Dividir para conquistar. Exatamente. Então, assim, lógico, precisa de ajuda. Precisa alguém para parte do tráfego para te ajudar, não tem como. Precisa da secretária. Minha secretária é maravilhosa, ela me ajuda pra caramba. Então, faz uma diferença gigantesca, que ela tem a mesma abordagem que eu para falar com o paciente. Ele sente falando. Óbvio, ele sabe que é a secretária. É tudo bem, bonitinho, identificado. Mas ele não sente, tanto que os meus pacientes, eles elogiam a minha secretária. Legal. Eles falam, nossa, que legal. Ela é muito atenciosa. E precisa, ainda mais para essa área, que é uma área delicada. Com certeza. A pessoa já chega ali, tá aprendendo sobre isso, entendendo. Já chega com dor, né? E eu não digo uma dor física apenas, né? Sim. Uma dor psicológica de algo. E para eu adentrar nesse mundo dele, eu preciso de pessoas de confiança, eu preciso que ele confie em mim, que ele confie no meu trabalho, né? Tanto que depois que o paciente já ganhou esse vínculo comigo, eu sou super brincalhona. Eles estão deitados na maca, eu estou atendendo eles, mesmo que seja, né, uma área tão íntima, a gente está conversando normal sobre qualquer coisa. Então, acaba sendo algo muito comum. Eles vão lá para bater papo, às vezes. Eu falo, gente, vocês não vão embora hoje? Não, bora, tem o outro, vamos. Eles ficam lá, às vezes, sentam para tomar café. Sim, mas isso é uma questão de confiança. É que tu deve proporcionar um ambiente acolhedor. E confiança no trabalho, confiança em você, porque as pessoas também, elas estão carentes dessa confiança. Sim. A pandemia trouxe isso, assim, trouxe isso muito exacerbado. Você sentiu isso? Nossa, demais. Dos seus clientes, assim, uma carência? Não, muito, muito. Em todos, né? Em todos os pilares, assim, da vida. Muitas vezes vinham compartilhar comigo coisas da família, coisas do relacionamento, coisas do trabalho. Muitas empresas fecharam de alguns pacientes que eu atendi até o momento. Agora eles estão retomando, voltando. Sim. Né? Porque conseguiram se organizar, né? Mental e financeiramente. Financeiramente. Porque isso começou, na verdade, esse retorno agora no segundo semestre de 2022 do ano passado. Sim, até então eu estava no online domiciliar. Sim. Então eu mudei tudo. Eu saí do que eu tinha, focado num ambiente, né? Eu tive que mudar isso. E eu sempre fiz o atendimento domiciliar. Então não era uma questão, não era um problema. Só que demanda tempo, demanda... Claro, deslocamento. Deslocamento. Eu atendo São Paulo e Guarulhos, que é o lugar onde eu resido. Então,
eu não tenho como fazer isso, né? É humanamente impossível, né? E eu não tenho, hoje ainda, uma equipe qualificada para poder fazer isso. Olha, Claro. tal atendimento vai ser em tal ambiente. Eu não tenho isso ainda. Quem sabe, né? Esse ano, o Sim, próximo. esse ano agora. Essa é a ideia. Porque a ideia agora você pode proporcionar realmente realizar treinamentos. Sim, com certeza. Cursos, porque tem muitas áreas de atuação, que seja o seu caso, a sua área, que se você quer pessoas qualificadas com a tua técnica, com o teu Sim. método, você precisa treinar pessoas. Treinamento. Precisa demais disso. Demais. E tem muitas pessoas, muitas empresas que não estão dispostas a treinar as pessoas. Ninguém vem pronto, gente. Ninguém vem pronto. A E vida as é uma pessoas- construção. Sim, é uma construção. Isso que as pessoas não entendem. Olha, se você quer que seja o mesmo método que você pense, você tem que treinar. E Sim. claro, tem que vir com uma predisposição, com skills, habilidades interpessoais, Sim. que tenham a ver com isso, com o valor da tua empresa. Sim. Mas e treinamento, ainda mais isso que você trabalha. Aliás, qual o diferencial do seu negócio? Eu peguei assim, qual o diferencial do seu diferencial- negócio? Eu realizo os sonhos dos pacientes. Esse é o diferencial. O sonho da mulher conseguir ter uma relação saudável com o parceiro, de você conseguir ir num shopping sem precisar desesperadamente no banheiro, de você abraçar um neto e você não ter escape. Então, eu venho dos sonhos. O sonho de ter a qualidade de vida de volta. Então, esse é o grande objetivo do meu negócio. Te proporcionar a qualidade de vida o suficiente que você venha pra mim no consultório pra gente tomar café. Legal Então, isso. esse é o objetivo. Eu quero Sim. que pessoas sejam saudáveis. A gente, quando se forma na fisioterapia, a gente é treinado, é triste de falar isso, mas para cuidar de doença. E é péssimo cuidar de doença. O objetivo no Brasil seria que todos tivessem essa mesma visão para que a gente cuidasse de prevenção. Cuidar de prevenção é infinitamente melhor e mais produtivo para o paciente também. Quem gosta de ter dor? Sim. Ninguém. E você vê que as pessoas, a área da saúde não atua muito com isso. Não. Aconteceu... É muito só, tipo... aconteceu o desastre, você tampa ali aquele desastre que aconteceu momentaneamente e a pessoa que lide com isso e depois volte. E não é esse o intuito. Quando o paciente chega, tanto que a avaliação, o primeiro contato é a avaliação. A gente tem 1 hora e meia só de avaliação, para eu entender o que de fato você precisa de mim. Porque às vezes é uma coisa tão simples, é só mudar o seu hábito. Você não precisa nem ficar comigo. Então não tem Sim. sentido. Né? O que eu quero é mudança, é proporcionar esse sonho de volta, de você ter essa autonomia. E não é o que a gente encontra por aí. O que a gente encontra é, tá com dor? Vou melhorar essa dor. Tá com não sei o quê? Faço tal coisa. E muitas vezes E acaba acabou. sendo um paliativo só. Né? A saúde do Brasil é paliativa. É paliativa. Aí que tá, porque você está empreendendo dentro de uma área onde a saúde é paliativa, onde não tem um processo de prevenção. Nenhum. Vai ali no final. E como é que daí você vê, junto com seus pares, com os profissionais, são da tua área, que você está indo, crescendo, expandindo, o que você acredita que falta para muitas empreendedoras do teu setor? Aí eu tô colocando agora, entrando dentro de uma série do mundo das mulheres que Sim. empreender, Sim. certo? Eu vejo que, assim, a gente tem 2 ambientes com as mulheres. Ou elas se doam além do que elas conseguem, Sim. ou não tem doação nenhuma. Então, eu acho que se a gente encontrasse esse equilíbrio desse mesmo propósito, dessa venda do sonho, da qualidade de vida, todo mundo trabalharia no mesmo patamar. E não é o que acontece. Eu vendo essa água para você, você vende um microfone. O paciente não precisa da água nem do microfone. Ele precisa de acolhimento para ele saber se ele precisa da água ou do microfone. Exatamente. Acolhimento. Então, eu acho que o acolhimento é o diferencial. Se a gente tivesse uma saúde... Por isso que eu falava do hospital desde o começo. Mas lá na entrada, lá na triagem, se eu tivesse um acompanhamento em que existisse, óbvio, não com uma pessoa chegando morrendo, mas com uma pessoa com uma dor razoável, né? Que é uma escala de dor que a gente fala entre 4 e 6 de dor, eu consigo fazer uma avaliação melhor. Esse paciente já sai direcionado para todas as áreas de forma preventiva. Só que não é isso que é feito. Sim. Chego com dor, Vai na eu dor te mesmo. medico. E a gente tem uma coisa gigantesca aqui no Brasil. Sim, e você vai Farmacêuticas. dar remédio. Isso Não eu adianta. falo brincando, é uma máfia sem fim a saúde. Não tem jeito. Não, e isso quando você falou, né, sobre a característica, inclusive, assim, do empreendedorismo feminino, por exemplo. O que você acredita, tá, que realmente, qual a característica de uma mulher empreendedora? Primeira coisa é ser visionária. Visionária, assim, porque as mulheres são visionárias, é um natural. Sim. É ver o seu negócio lá no futuro. Eu sempre fui uma pessoa que eu falava, como é que a tal pessoa vai estar daqui 5 anos, 10 anos? Né? Eu sempre fui muito assim, né? E eu achava um absurdo as mulheres não terem essa comunicação, porque elas não têm comunicação, gente. Elas não só comunicam.
Eu não acho que as mulheres, infelizmente, se comunicam o suficiente. Se comunicam Elas entre si? estendem a mão, mas elas não Certo. se comunicam. Não se comunicam? Que sentido que elas estendem a mão, mas não comunicam, não falam Por sobre exemplo, elas? vou dar um exemplo. Tá. Eu vou te ajudar em tal coisa. Certo. Mas, vamos ver de acordo com o que você apresenta pra mim de volta. Não é um acolhimento de verdade. Entendi. Não é uma Não troca... é uma troca justa. Não é uma troca justa e verdadeira. Não acho, infelizmente. Isso é uma coisa que, diferente do ambiente corporativo feminino, nos homens, todo mundo se ajuda. Sim, sim. Mas isso é bem importante que você falou, porque, claro, tem muitas ações que são feitas no empreendedorismo Sim, feminino sim, e são sim. bem legais. São As- extremamente importantes. As ações, elas são super válidas e importantes. Mas é isso, é essa mulher, inclusive, que vai nessas ações. Será que elas realmente fazem isso? Sim. Porque eu também percebo algumas coisas. Ai, que bom que eu não tô sozinha. Não, eu percebo assim, porque aquela coisa, inclusive, da sororidade. Sim. Certo? É que virou a palavra da moda. Da Eu fiquei moda. até com raiva dessa palavra, pra ser bem Sim, sincera. sororidade e tal, empatia. Pô, é legal, mas tem que exercitar isso de fato. Não adianta. E eu vejo que não existe. Ainda existe muita competitividade entre as mulheres. E é como você falou, não é uma troca assim, pô, uma troca genuína. Que nem eu sempre falo de trocas genuínas, muito. Sim, sim. E em parcerias tanto com homens quanto mulheres. E que legal que é isso quando são verdadeiras genuínas. Por isso, assim, não adianta eu ter um mundo de parceiros. Não, eu prefiro ter Não. um corpo restrito, Sim. algumas pessoas. E que bom, porque eu tenho retorno disso Sim, realmente. com certeza. Porque é produtivo para ambas. Sim. Mas eu vejo que não tem isso. Eu vejo que muitas vezes você vai num lugar, no evento, que legal, tu tira foto, tu come coisas, tu participa e deu, acabou. Acabou ali. E o depois? Eu vejo muito isso. Aí depois vai ter outro. Tá, mas não é isso que a gente tá falando, né? Tanto que eu desanimei. Até de em alguns eventos eu falei, gente, não é possível. Sim. Eu tô indo pra passar raiva. Mas, sim, tem são que agregam pessoas, inclusive nós conhecemos Sim, em um, com certeza. Foi maravilhoso. que é muito bom, lá, que realmente esse evento que a gente conheceu é uma parte Sim, né? de de Não, foi um totalmente, evento muito diferente totalmente de todo que eu já diferente. fui. Todos é bem Isso eu tenho que falar de diferenciado. verdade, da Renata. Agora, maravilhosa, né? Inclusive, um beijo pra você. Bem De breve, diferente. o contato dela. Porque Tô até com uma ideia. sim, porque daí tem coisas, tem movimentos de luz, sabe? Que nem eu tive contato com você, mais com outra pessoa também. Gente, e é uma troca. E foi engraçado que essas pessoas é uma troca legal. De como tu está oferecendo aqui agora, uma outra pessoa também. Isso que é legal, mas é difícil. Teve uma vez, eu tive há muito tempo atrás um salão, quando estava no Rio Grande do Sul ainda, um cabeleireiro, que ele falou assim: sabe por que vocês não dominam o mundo? Porque vocês se odeiam. Mas foi forte. E eu fiquei aqui pensando na cabeça assim, nossa, que exagero. Depois, com o tempo, eu vi, não, é verdade. Porque realmente os homens, eles têm aquela coisa mais objetivos, práticos. Eles se apoiam verdadeiramente. Ou eles Sim. se apoiam ou não se apoiam. E tudo bem. E tudo bem, e fica muito claro um pro outro, inclusive. Sim. Não tem raivinha. Não tem raivinha. Na e mulher as tem. mulheres tem isso. Tem. Tipo, assim, eu vou te apoiar, mas não apoia. E a gente fala isso, eu falo que eu tenho quadro, minha protagonista, eu vendo muito essa questão do empoderamento feminino no negócio, nas empresas, também dentro das empresas, a liderança feminina, isso é muito forte em mim. E precisa. E É necessário E isso. precisa. E eu vejo que, sabe, falha um pouco nisso. Mas acho que nas empresas tem mais empatia ainda do que no empreendedorismo fora. Concordo. Não é verdade? Concordo. E é isso. E qual seria, por exemplo, aqui a tua sugestão, tá? Aqui porque estamos trocando ideias, falando de ideias. Qual a tua sugestão para que isso melhore? Melhore porque não vai ser de um dia para o outro, que é um processo de aculturamento também disso. Sim. O que você acredita que possa melhorar? Uma atitude, por exemplo. Nós vemos, né, da época pré-histórica, os homens dominando tudo, né? Sim. Então, assim, eu falo brincando quando alguém fala uma coisa, o que você acha? Mude. Você não é, de fato, né, um poste para ficar parado no mesmo lugar. Sim. Precisa de ação. A gente precisa de mulher que pensa assim, realmente, eu quero ter essa troca justa com quem vale a pena você ter Exatamente. troca. Não adianta... E o que eu percebo muito é que, por exemplo, em alguns eventos que eu já fui, todo mundo troca com todo mundo, troca cartão, virou tudo amigo. Gente, para. Essa pessoa não é sua amiga. Sim. Não trate como amigo uma pessoa que você nem conhece. Não cria um vínculo emocional com essa pessoa, de dependência, principalmente emocional. Não, mas ela tem que me ajudar. Ninguém tem que nada Não é. para começo de conversa. Sim. É você que faz. Então, eu acho que a primeira coisa é pare de se odiar como mulher. Para. Primeira atitude. Sim. Enquanto você ficar procurando críticas dentro de você, mas sem de fato querer melhorar, não adianta você ficar procurando coisas. Sim. Não adianta. Não adianta nada. É o primeiro passo. Se fosse para falar para algum lugar, vai para terapia. E eu não tô falando isso de forma pejorativa, porque Você as fala pessoas a falam verdade. assim, vá para terapia de verdade. Sim. Não tô chamando ninguém de doida.
As pessoas têm hábito de achar que... Fala, Não, vai pra não terapia. Tá me chamando de louca. Não dou. Inclusive, para procurar Vai. se entender. Para procurar entender Porque realmente qual é essas esse questões propósito. que eu percebo que as mulheres têm, elas não vêm de agora, elas vêm da Muito infância. tempo. Sim. É da infância o tempo todo sendo castrada de várias coisas. Uhum. Você vai agir diferente? Não. Você tá no mesmo ciclo de amizade, Uhum. você tá no mesmo ciclo de empreendedorismo, de trabalho. Não tem como você agir diferente. Saia desses ciclos. Você precisa tomar. A primeira atitude é sua. E aí eu falo isso agora como uma experiência pessoal. Muitos amigos que eu vi que não me agregavam, mais ou menos há uns 2 anos, principalmente porque a pandemia foi um boom para isso, Claro. né? Sim. Se você realmente não se importa comigo, tá tudo bem. Mas eu também não me importo com você. E também tá tudo certo. Então, dê valor às pessoas de fato, né? Que te agregam, né? E isso vem através da leitura, vem através do Sim. estudo. Do conhecimento. Não vai ser do nada. Não pense É que um amanhã processo. você vai acordar e não, de repente, tá tudo bem. Eu acordei e eu mudei. Não, você não mudou, porque isso não é uma mudança verdadeira. Você tá fingindo que mudou para alguém. A mudança, ela vem sendo conquistada, né? Então, você precisa de pessoas nesse mesmo ciclo. Eu cortei várias pessoas, principalmente quem atormentava 24 horas falando ou da pandemia ou de política. Gente, eu já vivi isso, eu trabalhava com isso, eu não queria falar de Sim. política de novo, e nem de pandemia, e nem... Mas é que tem. Eu cortei. É que tem. Chega. E é bom que você começa a ficar até mais saudável mentalmente, saudável também nas suas relações. Essas coisas, elas fluem ainda Não, mais. elas fluem, assim, de 0 a 10, fluem tipo 10, 11, quando você se afasta dessas pessoas. Mas é isso que é legal, porque na verdade a gente acaba atraindo essas pessoas, esses parceiros. Daí, como a gente muda o comportamento, a atitude, o mindset, a gente começa também, joga uma mensagem assim pro universo e pensa assim, não, ok, Deus, agora eu quero, né? Eu acho que as esse pessoas se direcionamento. acostumam com muito pouco. Sim. Tudo que elas têm, para elas parece muito. Não, não é muito. Você pode conquistar o extraordinário, uma coisa incrível, que ninguém nunca conquistou. Por que vai ficar segurando a vida inteira um copo d'água se você pode ter uma... Lógico que ninguém pode ter uma represa, mas uma represa de oportunidades. Exatamente. Não faz sentido. Que legal. Pra que um copo d'água se eu posso ter uma represa de oportunidades? Gostei dessa fala. Boa, né? Saiu agora. Óbvio, já vou anotar. Mas, amada, assim, já tá chegando aqui no final do podcast, o tempo ali, Nossa, o ele pessoal aqui voa, da produção. né? Vou, porque o assunto é bom, o conteúdo é legal. Sim, sim. Gostei muito da presença Ai, aqui, eu de também. verdade. Muito obrigada, mesmo. muito obrigada. Eu amo muito essa troca sincera que a gente tem de verdade. Uma troca de verdade, verdadeira. De verdade. Não, eu sinto isso. Que é verdadeira. Porque Sim. quando você troca, pensando não só em você, mas em agregar de fato para Sim. outras mulheres, mas um patamar um pouquinho mais alto, a gente começa a mudar a nossa realidade. Então, a gente precisa mais disso. Precisa mais disso? Precisa mais disso. Então, assim, meu planejamento esse ano é, além de escalar o negócio, ter um pouco mais dessa troca, né? Criar mais essas oportunidades para levar mais esse conhecimento. Né? Porque as pessoas precisam escutar. E, às vezes, Precisam elas escutar. precisam de um choque de realidade. Precisa escutar Né? e ter um lugar de fala para isso. Isso é muito importante. A gente também poder criar esses espaços de fala Sim. para que se sintam seguros, seguras, para conseguirem, pô, estou aqui, agora esse acolhimento, e eu vou conseguir falar. Porque o legal é isso, a gente proporcionar esses espaços de fala. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Agora, você vai olhar para aquela câmera lá e dar uma dica final para essa mulher que está nos escutando, essa empreendedora, e passar seus contatos. Então, tá bom. Bom, chegou o papo muito rápido no final. Eu ficaria aqui horas pra gente papear. Bom, gente, o que eu posso falar, acho que depois de toda essa troca que a gente teve, é valorize o seu conhecimento, invista em você. Então, invista em oportunidade, invista em conhecimento, invista em pessoas, faça trocas de fato verdadeiras, a gente precisa disso. A gente não consegue criar um mundo melhor se a gente não tiver essa troca. Eu sempre falo que a gente tem que ser a nossa melhor versão, todos os dias. Ontem foi ruim? Talvez hoje seja um pouquinho melhor. Foi ótimo? Não, não foi, mas talvez amanhã. Né? Se perdoar um pouco mais. Eu vejo que as mulheres, elas se cobram exageradamente todos os dias, em todos os momentos. E é por isso que as mulheres brigam tanto. Não tem sentido a gente Sim. criar essa rivalidade interna e externa. Então, não rivalize coisas que não precisam, de fato. Né? Então, para isso, você vai dar o primeiro passinho nesse autoconhecimento, no seu negócio, no empreendedorismo. E a gente precisa de muito mais mulheres com esse local de fala, com esse poder, com essa vontade. Porque a gente precisa ter vontade de mudar de fato. Senão a gente não sai do lugar. Então, valorizem vocês. 5 minutos já é maravilhoso quando a gente tem. Precisa de 5 minutos de ócio, gente. Não precisa pensar o dia inteiro. E isso eu me coloco nesse lugar também de fala. Porque muitas vezes o mundo te faz isso, né? Não tem como. Exato. Mas pense um pouquinho em desligar. Isso vai clarear, assim, infinitamente as ideias também.
Então, se vocês querem ajuda, né, com esse processo e também com a fisioterapia pélvica, onde eu realizo atendimento para homens e para mulheres, com vários tipos de disfunções dentro do, né, do corpo, abdômen, parte pélvica, busquem auxílio. E meus contatos são 11 972261576, o site www.doutoradandara.com.br e em todas as redes sociais, @doutoradandara, com DH no segundo D. Porque eu sempre falo, senão todo mundo se perde. E mais uma vez, muito obrigada, espero que seja útil para vocês essa troca. E mais uma vez, muito obrigada. Com certeza, maravilhosa. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Muito obrigada. E eu espero você nos próximos. Sim, aí, tá? pode me chamar, estarei aqui. Tá bom. Gente, então, depois desse conteúdo maravilhoso, um beijo pra vocês. Eu sigo aqui acompanhando, falando de ideias. E em breve também vou saber mais sobre a doutora Dandara, viu? Um beijo.